Oi. Eu não sei começar vídeo de YouTube, porque eu não sou youtuber, entende? Eu não vou conseguir virar pra vocês e fazer tipo: fala galinha! Fala família vitoriosos! Ah, eu amo vocês! Ah, edição rápida, com muita coisa aqui acontecendo! Ah, musiquinha, eu dançando, fazendo assim pra vocês, eu vou pintar meu cabelo, eu não sei fazer isso. Aí eu vou só fazer igual a pessoa normal faz na rua mesmo. Oi, tudo bom? Eu queria agradecer vocês, eu sou o Vitor, eu queria agradecer vocês porque meu canal no YouTube entrou em alta faz 2 semanas do dia que eu tô gravando esse vídeo, que eu não sei quando você tá assistindo também, né? Às vezes você tá assistindo, eu já até morri. Mas entrou em alta desse dia que eu tô gravando aqui, faz 2 semanas. E aí entrou em alta por questão de que o YouTube achou que eu sou um criador de conteúdo com potencial de crescimento. E aí eu queria agradecer quem assiste esse canal, porque pô, fiquei muito feliz mesmo, assim, tipo, de verdade, eu nunca imaginei, assim, que ia ter R$200 pra eu tirar do Google, assim, na minha conta. Não significa muito pra mim. Só que tem gente que não gosta também, tem gente que me odeia. Porque todo mundo odeia alguém, né? Aí tem gente que me odeia. E aí eu tenho haters às vezes. E aí muita gente responde hater, xingando hater. Fala assim que hater não pode existir. Eu discordo disso, entendeu? Na minha opinião, os haters merecem toda a atenção do mundo. Porque às vezes eles só querem um cafuné. Você entende? Às vezes eles só querem um carinho no peito. Às vezes não tem ninguém pra abraçar eles e falar vai ficar tudo bem. E é por isso que eu vou estrear esse quadro hoje aqui pra vocês no meu canal, que é Respondendo Haters com Amor. Meu amigo Caio Morlin, comediante, inclusive sigam ele, @Caio Morlin, tem vídeos muito legais. Ele vai me ajudar nesse vídeo, ele tá aqui nesse recinto também. Ele vai ler pra mim os comentários dos meus haters, pra eu ter essa sensação de alguém falando pra mim isso, entendeu? Que eu quero sentir isso. Vamos lá, pode começar. Bom, o primeiro comentário aqui foi do Júlio César. Ele te elogiou e disse: é um dos melhores comediantes da atualidade. Só que aí veio o Jonas, do nada, e respondeu: bateu a cabeça na parede, certeza. Ô Jonas, se você quiser bater a cabeça no meu ombro e chorar tudo que tiver no seu coração, bota pra fora. Pode vir aqui, eu vou te ouvir. Se você não concordar, se você tiver com problema familiar, vem cá e fala comigo. Olha, eu preciso de você, Jonas. Eu preciso de você comigo. Isso está escrito na história da humanidade desde a Bíblia, que tinha a história do Jonas e a baleia. Você lembra? Desde o começo a gente estava junto. Não me abandona agora não. E se sua cabeça doer quando você bater lá na parede, que as minhas piadas possam servir de analgésico para você. O SV Teles disse: Vitor precisa articular melhor para entender o que você fala. Olha, aí eu nem considero hater, aí eu agradeço o SV Teles, porque essa questão de articulação é realmente muito bom para pressão, para o sangue correr melhor, não dá cãibra nas pessoas. E realmente eu queria articular melhor, então eu vou gastar 20 segundos de vídeo me articulando melhor para o SV Teles saber que minha saúde está boa. Bem melhor, SV, muito obrigado. O Carlos Manhães disse: esse gordinho tá com cara de que não come ninguém. E... é o Carlos o quê? Manhães. Parece um fanho tentando falar uma garanha. Manhães! Carlos Manhães. É difícil responder esse comentário. Eu vou tentar responder com 2 palavras pra você que é verdade. É isso, cara, você descobriu tudo. Eu sou eunuco. E por conta disso, pra quem não sabe o que é eunuco, você vai ter que pesquisar no Google, eu não vou te explicar. Mas por conta disso, da minha religião, eu não transo. Toda vez que tem algum pensamento de excitação na minha cabeça, eu vou até o sol e fico 20 minutos no sol de braços abertos. Suo tudo que tem pra suar e a natureza me deu o prazer que eu precisava. Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu tava conversando com a produção aqui, às vezes eu tenho cara de que come gente sim, às vezes eu tenho cara de cara comedor. Eu vou pedir pra colocar uma foto minha aqui, uma foto minha que eu tô com cara que eu como alguém. O próximo comentário é do Tijolinho. Tijolinho. O Tijolinho mandou assim pra você: vai cheirar o meu ovo. Só isso. Só isso, vai cheirar meu ovo. Só isso.
Ô Tiolinho, o que eu faço o quê, Tiolinho? Eu quero te ver feliz. Eu quero te ver feliz, de verdade, Tiolinho. Eu só quero te agradar. Mas o que eu faço o quê? Me manda uma mensagem aqui no direct. Aí eu te passo o endereço da minha casa, mas não vou contar pra ninguém, tá? Te passo o endereço da minha casa, você vem até a minha casa. Na broderagem, eu vou no seu ovo, dou uma cheirada, ó. E você vai embora pra sua casa. Se for isso que você quer pra te deixar feliz, eu faço. Agora eu vou aproveitar que seu nome é Tijolinho, eu vou contar uma piada que tem tijolinho que eu lembrei pro seu dia às vezes ficar melhor, tá bom? Tinha 3 irmãos. O primeiro chegou pra mãe e falou assim: mãe, por que meu nome é Peninha? Ela falou assim: não, minha filha, quando você nasceu, caiu uma peninha lá do céu, assim, veio caindo assim, ó. Aí encostou na sua cabeça, a gente deu o apelido de Peninha. Ela falou: entendi, beleza. Aí veio o segundo irmão, falou: mãe, por que meu apelido é Gotinha? Ela falou: não, porque quando você nasceu, caiu uma gotinha lá do céu, assim, uma gotinha na sua cabecinha, aí seu apelido ficou Gotinha, então a gente chama de Gotinha. Aí chegou o terceiro e falou: mãe, que é Tijolinho? Esse foi o primeiro Respondendo Haters com Amor. Espero que eu tenha tocado o coraçãozinho de cada um de vocês e que vocês cada vez mais possam desabafar comigo também. Só que eu sei que vocês não gostam de amor. Eu sei que vocês não gostam de coisa fofinha. Eu sei que vocês estão na internet pra odiar as coisas. Vocês gostam de odiar. Vocês gostam de falar bolsomito, petista, não sei o que lá, xingar os outros. Vocês gostam disso. Vocês gostam de criar fake pra comentar lixo, inútil, vou matar sua mãe. Eu sei que vocês gostam disso. Então eu quero espalhar o ódio, mas não no meu canal. No dos meus amigos. E eu preciso da ajuda de vocês. O primeiro que eu vou fazer isso, mas não, calma que eu vou fazer de um jeito especial. Pera aí. Agora sim eu posso dar meu recado pra vocês. Eu tenho um amigo chamado Luciano Guima, grande amigo meu, comediante, só que ele tem uma coisa que me irrita muito, que é um cachorro. Ele tem um cachorro. Eu gosto de cachorro, mas o jeito que ele cuida do dele me irrita. Ele trata o cachorro igual a criança de condomínio, assim. É um cachorro que faz Kumon, sabe? É um cachorro que toma Danone. É um cachorro que tem Instagram. O cachorro dele tem Instagram. Eu não sei porque. Aí fica postando a foto do cachorro assim: ai, mamãe deu banho hoje. O cachorro não sabe nem falar mamãe. Ele posta essa foto desse cachorro desse jeito mimado assim. Aí eu queria fazer um negócio pra vocês que é o seguinte: hoje eu ia gravar esse vídeo aqui na casa do Luciano, que tem uns equipamentos legais, tem um lugar legal assim tal. Eu não pude gravar porque o Luciano tá viajando e o cachorro tá dormindo e ele achou que o cachorro fica muito irritado com o desejo de outras pessoas. E aí o cachorro tem que tirar a sonequinha dele de domingo à tarde pra poder dormir bem no dia de domingo. Então eu queria que vocês fossem no Instagram do cachorro, que é @MarvelDoguinho, assim. E aí você pode entrar no Instagram dele e comentar um monte de coisa. Se vocês quiserem, esse cachorro é tão mimado que não sei o que lá, cachorro retardado, esse cachorro é cachorro de madame, o que vocês quiserem comentar. Vai, enche de comentário as fotos do MarvelDoguinho pra esse cachorro largar de ser mimado. Um beijo no coração de vocês. Até mais.